Vocês estão conseguindo ver minha tela de protozoário? Sim, né? Então, vamos lá, continuando a nossa aula de hoje, né? Protozoário, primeira coisa, vamos revisar, relembrar aí as características de protozoário. Vamos lá, quem pode me falar quais são as características de um protozoário? Alguém lembra? Ele é unicelular, reprodução assexuada, Muito. Vamos lá, vamos colocar aqui um por um, né? Então, o protozoário, ele é unicelular. A principal forma de reprodução é a assexuada, né? Então, ele faz bipartição, ele faz divisão binária, né? Aquele 1 que vira 2, que vira 4, que vira 8, e assim sucessivamente. O que mais que vocês lembram de protozoário? ele é pequeno, menor do que os Como ele é eumintos. unicelular, exatamente, como ele é unicelular, né? Ele é muito menor que euminto, gente. Então, vocês vão observar, tipo, quando eu começar a colocar as imagens para vocês, né? Vocês vão ver que tem uma diferença muito grande. Os ovos de euminto são grandes. Cistos de protozoário são muito pequenininhos, tá? Bem menores, bem mais difícil da gente conseguir visualizar no microscópio. Mas, protozoário, né, como se diz, para diagnóstico é uma facilidade, mas para patogenia não é algo bom. Como o protozoário ele se reproduz de forma assexuada, né, ele consegue, um paciente aumenta a carga parasitária com muita facilidade, porque ele vai fazendo a divisão binária, ele vai multiplicando e replicando, né, e se dividindo. E quando o paciente é imunocomprometido, então, gente, aí ele se multiplica mais ainda, tá? Então, é muito comum, quando a gente pega uma amostra de fezes de um paciente que tem alguma protozoose, né? Que tem alguma doença aí provocada por esse protozoário, é muito comum a gente ver vários cistos em um mesmo campo. Então, apesar deles serem muito pequenos, é comum a gente ver vários no mesmo campo, no mesmo campo de visão do microscópio. Então, hoje, eu vou mostrar para vocês imagens que eu tirei do laboratório de aula prática. Em que o coleguinha, quando ele estava ali procurando o parasito na aula, né? Ele, em um campo, ele via assim, ó, 5 protozoários. Tem campos de giardia, a gente vê assim 10 giardias no mesmo campo, né? Então, apesar deles serem muito pequenos, como tem muito, não é tão difícil assim de achar, tá? É diferente de... Agora, quando a gente pega euminto, né? Euminto, ele não faz reprodução assexuada. Nós temos, assim, o caso da tênia, que é hermafrodita e que faz a autofecundação, né? Mas a maioria dos eumintos tem que ter o macho, tem que ter a fêmea, para eles fazerem a cópula para liberar os ovos. Então, aumentar a carga parasitária dentro de um hospedeiro, né? Aumentar a carga parasitária de euminto não é fácil. Por que não é fácil? Porque o paciente ele precisa ingerir os ovos. Se ele ingere um ovo, ele tem um verme adulto. Se ele ingere 10 ovos, ele vai ter 10 adultos, né? Então, para ele ter uma alta carga parasitária, ele tem que estar num ambiente insalubre. Ele tem que viver em condições precárias, para ele estar ingerindo ovinhos ali todo dia e para ele ter uma alta carga parasitária. Ou então, aqueles casos isolados que nós comentamos, né? Igual o caso de estrondiloides, né? Que faz a autoinfecção interna. Mas vocês devem se lembrar que não é comum, não é qualquer euminto que faz a autoinfecção interna, né? Isso não é algo comum. Ascaris não faz, Trichuris não faz, né? A gente viu um caso ou outro aí, como estrondiloides, que faz essa autoinfecção interna. Então, ter uma alta parasitemia com euminto
é bem mais difícil do que ter uma alta parasitemia com protozoário, ter uma alta carga parasitária com protozoário. Por quê? Porque o protozoário, se você ingerir um cisto, ele começa a se multiplicar dentro de você. Um que vira 2, que vira 4, que vira 8, que vira 16, e assim sucessivamente. Entenderam, gente, essa parte de protozoário? Beleza. Outro ponto de protozoário, né? Eles são classificados de acordo com a sua estrutura de locomoção. Como assim, professora? Nós temos protozoários que se... Eita, ficou pequenininho. Deixa eu aumentar aqui meu negócio. Nós temos protozoários, né? Nós temos protozoários que se locomovem por cílios. Esses protozoários que se locomovem por cílios, né, a gente chama eles de cilióforas. A gente tem um exemplo de um protozoário que chama Balantidium coli. A gente vai falar dele depois, tá? Temos protozoários que se locomovem por flagelos. Então, a gente pega, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, a Leishmania, tem lá o flagelo para se locomover, né? Então, são os flagelados. O nome dos flagelados, o nome científico, né, da classificação, é em Mastigofora. Além de flagelados, nós temos aqueles parasitos que se locomovem por pseudópodes. O que são os pseudópodes? Os pseudópodes é o que a gente chama de falsos pés, né? Então, é o caso clássico das entamebas, que a gente vai falar na aula de hoje. As entamebas, elas vão se locomovendo por projeções de membrana. Então, é uma célula, né? Ela é unicelular. Aí, quando a membrana projeta para cá, ela vem para cá. Aí ela arredonda. Aí a membrana vem e projeta para cá. Aí ela vai migrando. Entendeu? Então, ela vai fazendo esse trabalho. Então, isso é o que a gente chama de pseudópodes, falsos pés. E nós temos protozoários que não têm estrutura de locomoção. A estrutura de locomoção é ausente. Esses que a estrutura de locomoção é ausente, a gente chama ele de esporozoários. Tá? Então, os esporozoários são esses parasitos que têm que não têm estrutura de locomoção, né? A estrutura de locomoção é ausente, tá? Exemplos de esporozoários que nós temos. Toxoplasma gondii e o Plasmodium da malária. E aí, como que eles se locomovem então, gente? Alguém me dá alguma ideia? Como que eles se locomovem? Ele vai pelo fluxo, né, do líquido. Exatamente. Fluxo sanguíneo. O fluxo. Se está no sangue, vai pelo sangue. Ele não tem uma estrutura específica de locomoção. E aí, um outro ponto de protozoário, né? Eles são classificados de acordo com a estrutura de locomoção. E um outro ponto de protozoário é o seguinte: existem protozoários de vida livre, existem protozoários que são comensais, e existem protozoários que são parasitas, né? Vamos lá relembrar a diferença de cada um. O que é ser parasita? Quem lembra? Ele depender de outro para sobreviver. Ele precisa de outro. Ele se deposita em outra pessoa e suga ela. Exatamente, até igual que o Matheus falou aí, né? Ele se instala num hospedeiro e expolia esse hospedeiro, tá? Quando esse parasito expolia o hospedeiro, ele pode provocar uma doença no hospedeiro. A gente viu que a relação tende ao equilíbrio, mas tem situações em que desequilibra e o homem perde. E o homem pode ter doenças, inclusive o homem pode morrer por causa de uma parasitose, como a gente já comentou aí alguns casos, né? Então, isso é um parasita. Parasita é uma relação desarmônica. Uma relação desarmônica porque um ganha, o outro perde.
Vamos lá para o comensalismo. O que significa ser um protozoário ser comensal? E aí, quem pode me falar? O que significa um protozoário ser comensal? O que é o comensalismo? Que um se beneficia sem prejudicar o outro. Exatamente, né? O comensalismo, gente, apenas um se beneficia, mas o outro vai ter prejuízo? Não. Vai ficar doente? Não. Mas o outro vai ganhar alguma coisa? Também não, né? Então, o outro, o hospedeiro, ele nem ganha e nem perde. Mas o protozoário, ele ganha, tá? Então, a gente tem muito protozoário comensal, que a gente vai estudar na aula de hoje, inclusive. E o que é um protozoário de vida livre? Ele não depende do hospedeiro? Exatamente, o protozoário de vida livre, ele não depende de homem, ele não depende de hospedeiro, ele não depende de ninguém. Ele consegue viver livremente na água, no solo, tá? Fica lá dele, lá, se alimenta ali do que está na água, se alimenta do que está no solo, não precisa de nenhum hospedeiro para viver, né? Então, vamos lá. Então, a gente relembrou o que é um protozoário. Aí nós vamos começar a estudar protozoário pela giardia. Nós já comentamos um pouco sobre giardia quando a gente discutiu ali o artigo, né, de parasitose em pacientes imunocomprometidos. Então, vamos lá. Giardia. A giardia, gente, ela pode estar com o nome de giardia lamblia, de giardia intestinalis, de giardia duodenalis, tá? Mas essa aí é a giardia. E essa estrutura que tá aí para vocês, gente, ela é uma estrutura que a gente fala, né? Esse aqui, ele é um trofozoito. Tá? Um trofozoito de giardia. E outro ponto importante, né? O que é esse mastigofora aqui? O mastigofora é a classificação dela, porque a giardia é um flagelado, se locomove por flagelos, né? Então, quando vocês observam aqui, estão vendo aqui que tem tipo um cabelinho saindo aí, né, da giardia? Tão bonitinha, né, gente? Parece uma pipa. Olha a caretinha dela, né? Os dois olhinhos, a boquinha, né? E os cabelinhos aqui, que são os flagelos. Essa estrutura, gente, é a estrutura que a gente chama de trofozoito. Muito cuidado aqui. Vamos prestar muita atenção aqui no que eu vou falar para vocês agora, tá? Agora é protozoário. Protozoário não tem mais aquela coisa de ovo, embrião, larva e adulto. Não. Protozoário agora, ele é uma célula só. E ele muda a própria célula, tá? Então, no caso de giardia, a gente encontra duas formas. A gente encontra cisto e trofozoito. Então, a gente encontra aqui, vamos colocar o trofozoito, né? E os cistos. Vamos lá. Nós já comentamos alguma coisa sobre trofozoito e cisto. Alguém consegue me falar uma diferença entre trofozoito e cisto? Ainda nas nossas aulas presenciais. Não, não é isso, Matheus. É o seguinte, gente. O trofozoito, ele fica dentro do hospedeiro. Trofozoito fica lá no intestino do homem. Trofozoito faz a reprodução. Trofozoito multiplica, reproduz, faz divisão binária. Tá? Dentro do hospedeiro, lá no intestino. Vou até pôr aqui, né? No caso específico de giardia, o trofozoito está lá no intestino. Tá? E o cisto? O cisto, gente, o cisto é a estrutura de resistência.
O cisto faz divisão binária? Não. O cisto, ele fica assim, ó, quietinho. É a estrutura de resistência. Ele fica lá, ó, esperando o momento de voltar a ser trofozoito. Então, eles ficam assim, trofozoito, tá, como se diz, tá favorável? Tá favorável, vou virar trofozoito e vou multiplicar. Não tá favorável? Eu formo o cisto, tá? E ele fica se dividindo, cisto, trofozoito, cisto, trofozoito, cisto, trofozoito. Ah, então ele pode ser um ou outro quando ele quiser ser? Ele é unicelular, né? Então, não vai ser assim quando ele quiser ser, né? Na verdade, tem as situações em que ele se transforma em cisto e as situações em que ele se transforma em um trofozoito. Quais são essas situações? Trofozoito, gente, ele está lá no intestino. Trofozoito, ele está se reproduzindo. Mas o trofozoito, ele está mais exposto. O trofozoito, ele não é muito resistente. Então, quando o paciente libera trofozoito junto com as fezes, ele pode liberar trofozoito nas fezes? Pode. O trofozoito está no intestino, né? Mas, quando o trofozoito sai pelas fezes, ele morre. O trofozoito não sobrevive no meio ambiente. Lembra que a gente comentava lá, né? Na nossa aula presencial ainda a gente comentou sobre isso. Na aula de coleta de amostras de fezes. Quando a pessoa está com as fezes diarreicas, a gente encontra trofozoito. E fezes frescas, diarreicas, né? Mas a gente tem que olhar, analisar essa amostra rápido, imediatamente, para ver o trofozoito, porque senão ele morre. Se a gente pegar aquela amostra e refrigerar, igual a gente orientou lá, né, para coletar a amostra de fezes, vai sobreviver trofozoito? Não vai. Quando a gente for analisar as fezes, não vai ver nada, tá? E se eu usar um conservante? O conservante, o MIF, o SAF, ele conserva trofozoito, mas aí é um conservante que tem que colocar na amostra de fezes. O trofozoito, ele não sobrevive no meio ambiente, tá? Então, geralmente, né, o trofozoito, ele se transforma no cisto. Então, a gente encontra cisto nas fezes também. Agora, o cisto resiste. O cisto, gente, ele resiste, que ele pode ficar 3 meses. Ele pode ficar 6 meses no meio ambiente. No meio ambiente, ele vai multiplicar? Não. Na forma de cisto lá no meio ambiente, ele vai multiplicar? Não. Mas ele fica lá quietinho. Quietinho na água, quietinho na comida, quietinho no solo, esperando a hora de alguém encostar nele e pôr na boca. Ou então pegar essa água contaminada e ingerir. Ou então pegar essa maçã contaminada e comer. O cisto, ele espera o momento de ser ingerido. Quando o cisto é ingerido, condições favoráveis para eu me multiplicar dentro do hospedeiro. Aí ele vai e se transforma em trofozoito, né? Comentaram aí no chat se, tipo, que ele é um mutante. Na verdade, gente, ele não é mutante. Por quê? Vou explicar para vocês, né? Quando a gente fala que o agente infeccioso sofre uma mutação, ele muda para sempre. Né? Vamos pegar aqui o caso do coronavírus. Tinha um que todo mundo conhecia. Aí ele sofreu uma mutação. Aí veio o Covid-19. Aí esse ninguém conhecia, esse é novo. Né? Aí pode ser que o Covid-19 sofra uma mutação e gere um outro vírus. E aí, com essas mutações, gente, até os sintomas podem ser diferentes. Tá? Então, com a mutação, pode mudar tudo, né? Agora, ele até sofre uma, como se diz,
o trofozoito passista, ele até sofre uma mutação porque ele muda, né? Mas não é uma nova cepa, não é um novo ser vivo, né? Não é um outro ser. Não vai provocar outro sintoma. São sintomas de sempre, os sintomas de giardíase. Mas ele muda o antígeno, quando ele se transforma de cisto para trofozoito, muda o antígeno? Muda. Tem variação antigênica? Sim, tem variação antigênica. Isso é uma das dificuldades que a gente tem de combater parasitose, o nosso sistema imune? Sim, porque ele fica variando o antígeno o tempo inteiro, né? E nosso sistema imune fica ali perdido. É um dos mecanismos de evasão. Então, vocês observam, né, que protozoário, como é unicelular, ele não fica eternamente do mesmo jeito. Ele fica mudando. É igual, não sei se vocês se lembram lá da parasitologia básica, né? A gente ainda vai estudar isso. Mas tem aquelas formas, por exemplo, tripomastigota, epimastigota, amastigota. Né? O mesmo serzinho, durante o ciclo de vida dele, tem várias formas diferentes. Não sei se vocês se lembram disso lá da parasitologia básica, né? Mas é igual a gente. Durante o nosso ciclo de vida, a gente não muda. Você é um bebezinho que vira uma criança, que vira um jovem, que vira um adulto. Mas você está sofrendo mutação? Não, você está transformando, é um processo de transformação, de evolução, do ciclo de vida, tá? Então, o ciclo de vida aí desse parasito é assim, entendeu? Aí, né, eu acho que eu já respondi a pergunta da Letícia, em que situação que ele se transforma em cisto, né? No intestino mesmo ele se transforma em cisto. Vou até pôr aqui o ciclo de vida dele para vocês tirarem essa dúvida aqui, ó. O ciclo de vida dele, ele é um ciclo muito simples. Ai, como que eu dou um zoom nisso aqui? Vou tentar dar um zoom aqui. Cadê? Ai, não vou dar conta de dar um zoom. Precisa de formatar, não. Animar. Não tô conseguindo dar zoom nisso, não. O tamanho aqui. Não, tá só piorando. Um pouco se vai mudar. Mudou. E essas alterações não tá dando certo, não. Deixa eu desfazer. Tá ficando pior, né? Vamos voltar aqui pro nosso ciclo aqui. Tá pequenininho, gente, que eu tô... aqui, achei zoom. Aqui. Tô aqui ainda me adaptando ainda a essa nova ferramenta, né? Vamos lá. Aqui é o ciclo de vida do parasito. Então, vocês observam o seguinte. Tá aqui o paciente doente, com giardíase, né? Ele pode liberar nas fezes tanto cisto quanto trofozoito, tá? Só que o cisto não sobrevive. Se ele liberar o cisto, beleza, o cisto vai morrer. Quem que vai resistir ao meio ambiente? Que vai resistir não vai morrer é o trofozoito, não, e o cisto vai resistir. O trofozoito. O trofozoito não resiste, né? Então, no meio ambiente, ele vai morrer, né? O homem até pode eliminar o trofozoito, mas ele não vai sobreviver. Diferente do cisto. O cisto, ele já tem uma membrana espessa que permite ele resistir no meio ambiente. E ele sobrevive por meses, 3 meses, 6 meses, tá? Então, apenas o cisto é a estrutura de resistência, somente ele sobrevive fora do corpo do hospedeiro. E aí, gente, o cisto, ele é tão resistente, que ele resiste aos métodos que nós temos para higienizar, sanitizar os nossos alimentos. Então, quando a gente compra uma fruta, uma verdura, o que a gente faz? Pelo menos é para fazer, viu, gente? Tem que fazer isso. Antes da gente comer o alimento in natura, a gente precisa lavar. É só eu passar na água lá e vai estar resolvido? Não. Eu tenho que sanitizar, né? Então, a gente faz uma solução de hipoclorito, a própria quiboa mesmo, só que muito diluída, viu, gente? Não põe a quiboa pura, não, senão vocês vão ter uma intoxicação pela quiboa, né? Você dilui a quiboa,
Inclusive, no supermercado a gente já consegue até comprar, né, aqueles frasquinhs da Que Boa diluída, que você põe ali 10 gotinhas e tantos litros de água, né, tem lá a forma de sanitizar. Giardia, esse cisto aí, resiste a esses sanitizantes. Não mata giardia, vocês acreditam? Não mata, né? De tanto que esse cisto resiste. Ele resiste por meses no meio ambiente. E aí, como ele está no meio ambiente, ele vai para a água, ele vai para os alimentos, né? E tá lá, ó, no alimento. Aí o que a pessoa faz? Ingere o cisto. Se a pessoa não lava as mãos, ela também pode ingerir o cisto, se a mão dela estiver contaminada? Sim, né? Aí ela ingere o cisto. Quando ela ingere o cisto, ele se transforma em trofozoito. Do cisto, libera o trofozoito, emerge o trofozoito. A Raniela tá falando aí, né, de lavar com água e sabão. O ideal, gente, eu vou ser bem sincera para vocês, o ideal é que vocês tenham uma bucha para lavar seus alimentos, viu? E aí você chega e lava bem, e passa a bucha também. Só que qual que é o da folha de alface, que é difícil de lavar? Passa a buchinha ali, né? Qual que é o problema do que vocês falaram aí de lavar com sabão? Lavar com detergente. O problema é a intoxicação, viu? Muito cuidado com isso, viu, gente? Por quê? Porque pode penetrar no alimento, tá? O sabão, o detergente, e aí você pode ter um processo de intoxicação por causa disso. Então, muito cuidado aí, como se diz, às vezes é melhor ter uma parasitose, ter uma giardia, tomar um antiparasitário, do que ter uma intoxicação por causa de um produto químico. Viu? Muito cuidado, ainda mais criança, que a absorção ainda é maior, né? Aí é pior ainda. Lembra lá na toxicologia como que era, né? Então tem que tomar cuidado. Aí quando a pessoa ingere o cisto, do cisto emerge o trofozoito. O cisto se transforma em trofozoito, porque ele tem condições favoráveis para esse trofozoito sobreviver. Aí o trofozoito consegue multiplicar, tá? Aí tá vendo aqui, ó, que bonitinho, o fantasminha fazendo a divisão binária, né? Reproduzindo de forma assexuada. E aí ele multiplica, e como ele está no intestino, vai sendo eliminado com as fezes. Mas como ele faz divisão binária, assexuada, né? Liberou um monte nas fezes, mas ainda tem um monte lá no intestino, e multiplicando, e sai nas fezes, e multiplica, e sai nas fezes, e multiplica. E aí, o paciente, né, vai ter a famosa giardíase. Então, deixa eu voltar lá na nossa bonitinha, né? Deixa eu diminuir aqui meu zoom. Aqui. Gente, deixa eu pegar meu carregador ali, que meu computador tá acabando a bateria. 2 segundos. Se quiser me perguntar, eu vou escutando. Professora? Tá escutando? Professora, fala de novo. Professora, eu vi aqui, a senhora explicou a transformação do cisto em trofozoito. Aí, como a senhora disse, ele pode voltar a ser cisto de novo. Como que é essa transformação? Não, é assim, ó. Ai, gente, é até difícil explicar isso. É que, ó, é o ciclo de vida do parasito. É igual o bebê vira uma criança, que vira um adolescente, que vira um adulto, e a gente não vai mudando. O parasita, ele muda a forma dele. Ele vai mudando a forma dele, no ciclo de vida dele. Como, por exemplo, ele reproduziu e se transforma no cisto. Aí o cisto vai junto com as fezes também. O cisto multiplica? Não, o cisto não multiplica. O único que multiplica é o trofozoito. Entendeu? Entendi. É o ciclo de vida dele, é o normal dele. É o mesmo jeito, do mesmo jeito que vocês vão, né? Vamos pensar aqui, no caso de leishmaniose, tripanossoma, lembra lá da parasitologia básica? Eles se transformam o tempo inteiro. Então, por exemplo, vamos pegar o caso de uma leishmania. O macrófago veio e fagocitou. Aí ele falou assim, ai meu Deus, eu vou morrer. Aí o que ele faz para ele não morrer? Ele muda a forma dele. Então, ele vai mudando a forma, né, como estrutura de sobrevivência mesmo, entendeu? Aí saiu do macrófago. Não, então agora eu posso ter flagelo. Aí ele muda a forma. Então, não, agora eu sou a mastigota. Não, agora eu sou promastigota.
Não, agora eu sou paramastigota, entendeu? De acordo com as condições ambientais ali, ele consegue mudar a sua forma, entendeu? Como ele é uma célula só, como ele é unicelular, né, é a própria célula que vai se transformando. É como se nós fôssemos uma célula só e a gente passa por processos de transformação no nosso ciclo de vida, né? Só que o ciclo de vida do parasito, ele é bem mais curto do que o nosso. Então logo ele se transforma. Entendeu, gente? É porque ele é unicelular, é uma transformação da célula mesmo. Espero que tenham entendido. Às vezes fica um pouco confuso, né? Que vocês ficam muito assim, mas como? Mas como, né? É evolução, se transforma, volta. É igual a gente evolui mesmo, vai fazendo ciclo de vida, né? Professor, então ele é mais simples do que o zeuminto, o ciclo dele, então ele não vai para a corrente sanguínea, não, né? Aí que tá, né? Aí que tá. Cada parasito é de um jeito. Do mesmo jeito que nós vimos lá, tem euminto que não vai para a corrente sanguínea, igual Ascaris não vai para a corrente sanguínea, né? Cada parasito é um. Giardia. A giardia, ela é intestinal. A giardia, ela não sai do intestino, tá? É por via oral, fica no intestino e é liberado com as fezes. Mas a gente vai ver, vamos pegar, por exemplo, a malária. A malária não é por via oral, é o mosquitinho que vai lá e pica e introduz o parasito diretamente na corrente sanguínea do paciente. E é um protozoário, tá? Então, assim, cada protozoário é uma história diferente. Entendeu? Vamos lá, um a um, né? Então, gente, esse é o trofozoito, né? O trofozoito, ele é super bonitinho, ele é super fácil de ser visualizado, tem os flagelos. Só que é comum a gente visualizar trofozoito nas fezes de um paciente? Não, porque a gente acabou de falar, né? O trofozoito, ele não sobrevive no meio ambiente. Então, a gente só vai conseguir ver trofozoito em fezes muito frescas ou que foram conservadas ali pelo UNSAF, pelo MIF, utilizou algum conservante aí, baseado em formol, né, naquilo que a gente comentou lá na aula de conservante. Então, não é comum a gente ver esse trofozoito. O comum da gente ver nas fezes do paciente é o cisto. Olha o cisto aqui. Quem tá vendo um cisto aí? O ruim é que agora vocês não conseguem mexer na minha tela, né? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês onde está o cisto. Olha aqui, gente. Olha o tamanhozinho do danado. Pequenininho, não é? Olha aqui. Esse oval pequenininho. Deixa eu pôr no objetivo de maior aumento. Olha aquele aqui. Estão vendo? Esse é um cisto de giardia. O cisto de giardia não tem flagelo, só o trofozoito que tem flagelo. O cisto de giardia fica lá quietinho. Qual é a característica do cisto de giardia? Ele é oval e vocês observam que ele tem esses risquinhos internos. Esses risquinhos é o que vai dar origem ao flagelo, tá? E um ponto importante, na microscopia, não sei se vocês lembram que às vezes tem um tempinho que vocês não manuseiam um microscópio. Lá no microscópio tem aqueles botões assim que a gente fica mexendo com a nossa mão, né? Com os nossos dedinhos lá, que a gente chama de macrômetro, e tem um menorzinho que é o micrômetro. Então, a gente utiliza o macrômetro e o micrômetro para deixar a imagem mais nítida, para focalizar. Quando a gente mexe no micrômetro, como a gente coloca Lugol nessas amostras, né? Quando a gente mexe no micrômetro, esse parasito, devido ao Lugol, ele faz uma refração de luz e ele tem um brilho. Então, aqui ele não está brilhando, mas quando eu mexo no micrômetro, olha aqui, tá vendo aqui, ó, esses pontinhos brilhosos aqui, tá vendo aqui? Cadê? Aqui. Tá vendo aqui, ó, esse pontinho meio que tá bem brilhoso? Então, isso aqui, ó, quando a gente mexe no micrômetro, a gente vê que ela fica um pouco mais brilhosinha, né? Aqui ela não tá brilhosa, mas aqui ela tá. Tudo vai depender do micrômetro, né?
Mas vocês observam que ela é muito menor que um eu minto, né? Olha que bonitinhas. Tem aqui, ó. E tem aqui também, ó. Só que essa aqui não tá bonitinha, não. Agora essa aqui tá bem bonitinha, né? Então, a giardia, gente, ela é oval, bem pequenininha. Olha aqui, essa aqui tá linda. Essa aqui foi tirada lá da faculdade, do laboratório de microscopia. Olha que bonitinha. Se vocês observarem com cuidado aqui, né, com atenção, vocês vão ver que elas estão aí, ó, brilhosinhas por dentro, né? Vai dar origem ao flagelo. Aqui outra. Mas eu confesso, gente, protozoário é bem mais difícil de ver, né? Que eu minto. Bem mais difícil. Porque eles são menorzinhos. Né? Então, que outras giardia. Infelizmente, cadê as... Eu tenho uma imagem de giardia, não sei onde eu coloquei. Que tem, no mesmo campo tem várias giardias. Qualquer coisa, se eu achar depois, eu mostro para vocês outro dia. Todas essas imagens foram tiradas do microscópio lá da faculdade, todas. Vocês observam que dá até para ver a objetiva do microscópio, né? Então, essa aqui é a giardia. Então, voltando aqui no ciclo de vida, né? Qual que é a forma de transmissão da doença? Já tá aí, né? A transmissão é o paciente ingerir o cisto na água, né? Ou nos alimentos contaminados. E o sintoma? Como eu tinha comentado, a giardia, ela é intestinal. Como ela é intestinal, ela vai provocar sintomas intestinais. E aí, gente, vem uma particularidade da giardia. A giardia, ela provoca uma diarreia muito forte. Sabe assim, aquela diarreia explosiva? Isso aqui, ó. Olha, essa aí é a diarreia da giardia, tá? A diarreia explosiva mesmo. Então, a diarreia da giardia é muito forte. E qual que é um outro? E, Mateus, exatamente. Olha o que acontece com a giardia indo aí. Deixa eu ler aqui o bate-papo de vocês aqui. Vocês comentaram aqui. Não, ô Nadiele, a água, se for filtrada ou fervida, acabou. Acabou giardia, tá? A água tem que estar contaminada, tá? A água, se ela for tratada, filtrada, fervida, aí não tem giardia. Então, é só alimentos contaminados, água contaminada, com cisto. Então, assim, não é qualquer água, não é qualquer alimento que provoca giardíase, não. Esse alimento e essa água tem que estar contaminada. Aí, voltando na diarreia, gente, o que a giardia faz? Como ela faz reprodução assexuada, né, igual eu comentei com vocês, ela vai se multiplicando, multiplica, ela forma um filme na mucosa intestinal. Ela forma como se fosse um tapete na mucosa intestinal, tá? E qual que é o problema dela formar esse tapete? Ela diminui a absorção de nutrientes. Então, diminui a absorção de gordura, diminui a absorção de proteína. Por isso, Matheus, que pode ter a diarreia gordurosa. Gente, fedida. Por que que fede? Porque não tem absorção de nutriente, né? Então, diminui muito essa absorção por causa desse filme. Então, a diarreia com odor muito forte, diarreia explosiva, diarreia bruta mesmo, tá, gente? E qual que é um outro problema? Quando ela forma esse filme, a giardia, ela inibe a ação de algumas enzimas. A giardia inibe protease. Pode inibir, inclusive, a lactase, né? E aí, qual que é o problema de inibir a lactase? Inibindo a lactase, esse paciente, ele vai ingerir a lactose, ele tem a lactase para degradar. Só que a giardia está inibindo a ação dessa enzima. Aí, a lactase vai agir na lactose? Não. Aí o paciente, ele vai ter sintomas de intolerância à lactose. Mas ele tem a deficiência enzimática? Não, ele não tem a deficiência enzimática. É só uma questão aí, né, da parasitose. Se ele tratar giardia, resolve. Inclusive,
acho que foi na aula do noturno, que uma pessoa contou um caso desse, que a pessoa estava com intolerância à lactose, né? Muito, muito forte, muito ruim, qualquer coisa de leite que tomava, dava reação, né? Aí foi descobrir, era giardíase. Tratou a giardíase, nunca mais teve problema, né? Então, às vezes, a gente se depara aí com essas situações. Certo, gente? Então, o sintoma de giardia é esse. E como ela fica no intestino, né, gera um processo inflamatório no intestino, e aí pode provocar aí o que a gente chama, né, de duodenite, né? Pode gerar um processo inflamatório na mucosa intestinal, e como a gente sabe, a inflamação pode levar a uma lesão. E aí, outro detalhe é o seguinte, o paciente, ele tem muito gases. Sabe aquele desconforto abdominal? Gases, cólica, né? Inclusive, teve uma onda aí, agora essa onda já passou, mas teve uma onda que, direto, quem trabalha em drogaria deve lembrar disso, das pessoas querendo fazer tratamento para giardia, querendo ir na farmácia e comprar um secnidazol, um metronidazol, um Anita, né? Porque dizendo a pessoa, ela estava barriguda por causa da giardia. Que ela, na cabeça dela, se ela tratasse a giardia, a barriga dela ia voltar ao normal. Só que ela esquece, né, que também não tem milagre, né, gente? A comida também engorda, né, e a barriga fica grande, né? Mas por que as pessoas associaram isso? Por causa dos gases. Então, a pessoa ficava inchada, assim, com muitos gases, né? E aí tinha cólica por causa da giardia, tá? E aí, qual que é a profilaxia, né? Profilaxia é muito simples. A transmissão é fecal-oral, não é? Então, qual que é a profilaxia? Saneamento básico, higiene pessoal, lavar as mãos, cuidado com águas e alimentos, né? Ingerir só água filtrada, só água fervida, ingerir alimentos bem higienizados, alimentos com casca, alimentos cozidos, né? E uma outra forma de profilaxia é tratar o doente. Outra forma de profilaxia. E o tratamento? O tratamento, gente, quem sabe qual que é o tratamento de giardia? Agora é um protozoário. Secnidazol, metronidazol. Metronidazol, protozoário flagelado, nada melhor para matar protozoário flagelado do que metronidazol, secnidazol, né? Tá? Esses são os melhores. Para protozoário flagelado, nada melhor do que esses, né? Agora, um Anita, nitazoxanida, resolve? Sim, a gente também comentou, né? Que o Anita, ele é de amplo espectro. Então, pode sim fazer o uso de uma nitazoxanida também. E o albendazol? O que vocês acham? Não, ele é um minto. Acho que não, ele é um minto. O albendazol, ele tem uma eficácia muito boa contra euminto. Contra o protozoário, ele já não é tão eficaz assim, tá? Resolve. Só que não adianta dose única, não, tá? Para um tratamento de giardíase com albendazol, o paciente vai ter que tomar ali, ó, por no mínimo uns 5 dias, tá? Só uma dose ali não vai matar a giardia, não. Então, o ideal para matar a giardia seria um metronidazol, um secnidazol, um Anita, e o albendazol aí teria que ser por um tempo maior. Certo, gente? Alguma dúvida de giardia? Tranquilo? Vamos lá, então, para o nosso próximo, né? Vamos agora para as entamebas. Sim, Matheus, exatamente, tem protozoário, o protozoário pode ser intracelular. Inclusive, muito protozoário intracelular, né? Ou não é isso que eu quero, não. Eu não preciso adicionar outro. Tem muito protozoário intracelular. O Plasmodium, a Leishmania. O protozoário pode sim ser intracelular e escapar da resposta imune, tá? O Plasmodium da malária. Vamos lá agora, gente, para as entamebas, tá?
Então, nós temos Entamoeba coli, nós temos até diferente. Nós temos Entamoeba histolítica. Agora estou na dúvida se... Acho que é aqui. Não, é aqui mesmo. Entamoeba histolítica. Oh, meu Deus. Histolítica. O corretor dos infernos. E temos Entamoeba disper. Então, nós temos aí essas 3 entamebas. Entamoeba coli, Entamoeba histolítica e Entamoeba disper. Muito cuidado, gente, com o seguinte. A Entamoeba coli, a gente também fala que ela é a E. coli. Por que eu tô falando muito cuidado com essa E. coli? Que eu falo muito E. coli, mas é Entamoeba coli. Vocês, em 2 momentos, em 2 disciplinas diferentes, vocês viram sobre essa tal E. coli. Nós temos Entamoeba coli e nós temos Escherichia coli. Tá entendendo? Então, lá na microbiologia, vocês vão ver lá uma bactéria. Escherichia coli, E. coli. Na parasitologia, nós temos um protozoário. Entamoeba coli, E. coli. Viu, gente? Não confundam isso, por favor, tá? Por favor. São coisas diferentes. Escherichia coli, Entamoeba coli. Bactéria, protozoário. Microbiologia, parasitologia, tá? Senão vocês vão falar para a professora lá de microbiologia que a professora Rosana estava falando da E. coli e que estava falando coisa diferente. Então, muito cuidado. Não vão fazer bobeira aí. Então, existem essas 3 entamebas, tá? Como que a gente diferencia exatamente, coli, o Valdir? A Escherichia coli, ela é uma enterobactéria, mas é uma bactéria. E a Escherichia coli é uma bactéria que provoca muita infecção urinária, por causa de contaminação, né? Tem a contaminação ali, ó, de fezes com canal urinário, né? Mas aqui é a Entamoeba coli, tá? Qual que é a diferença entre a Entamoeba coli e a Entamoeba histolítica e a Entamoeba disper? Primeira diferença, gente, a Entamoeba... Oh, meu Deus, cadê? Aqui. A Entamoeba coli e a Entamoeba disper, tá? Entamoeba coli e Entamoeba disper, as 2 são comensais. E a Entamoeba histolítica? A Entamoeba histolítica, ela já é patogênica. A Entamoeba histolítica já provoca doença. Então, a Entamoeba histolítica, ela é patogênica. A Entamoeba histolítica provoca aquela doença que a gente falou antes da prova, que inclusive foi questão de prova, né? Ela provoca amebíase. E aí, a amebíase, que foi o que a gente comentou antes da prova, né? A amebíase, ela pode ser intestinal. E a amebíase, ela pode ser extraintestinal. Tá? Então, dessas entamebas, qual que é a entameba, qual que é o protozoário que é patogênico? Somente a Entamoeba histolítica. Entamoeba coli e Entamoeba disper, elas são comensais, ou seja, Entamoeba coli e Entamoeba disper não provocam doença no homem, tá? Apesar de que tem alguns artigos aí sendo publicados mostrando que em pacientes imunocomprometidos, essa Entamoeba coli, ela pode diminuir a absorção de nutrientes e piorar aí a vida do paciente, tá?
Então, tem essa história aí também da Entamoeba coli em pacientes imunocomprometidos. Mas ela é comensal. Por que a gente fala que ela é comensal? Ela não se alimenta de nutrientes. Ela não expolia o hospedeiro. Ela fica dentro do intestino do homem, só que ela não provoca nada. Ela não tira nutrientes, ela não tira vitamina. Ela se alimenta de detritos. Ela se alimenta de restos alimentares, entendeu? Ela se alimenta de coisas que não vai fazer falta para o homem, para o hospedeiro, tá? Por isso que ela é comensal. Então, tem essa diferença entre a Entamoeba coli e a Entamoeba histolítica e a díspar, né? Outra diferença é uma diferença morfológica. Como assim, professora? Vocês observam aqui nessa imagem, né? Essa aqui é uma Entamoeba coli. Ela é bem redondinha, bem bonitinha e tem vários núcleos dentro. Tá vendo essas bolinhas? São os núcleos, né? Então, a Entamoeba coli, como que a gente sabe que ela é uma coli? A Entamoeba coli, ela tem mais de 4 núcleos. Ela tem muito núcleo. E a Entamoeba histolítica? A Entamoeba histolítica, gente, ela tem de 1 a 4 núcleos. Tanto a Entamoeba histolítica quanto a Entamoeba díspar. Eu não consigo diferenciar Entamoeba histolítica de Entamoeba díspar. Por quê? Porque as duas são idênticas. O cisto das duas tem de 1 a 4 núcleos. Mas eu consigo diferenciar uma Entamoeba coli de uma histolítica? Sim, consigo. A coli tem 4 núcleos, né? Então, aqui, ó, tá a imagenzinha da Entamoeba coli. Então, vocês contam aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos. Essa aqui tá um pouco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos. E essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos também, tá? Agora, olha essa aqui. Quantos núcleos que essa aqui tem? Quantos núcleos que ela tem, gente? Essa aqui. Alguém comenta comigo? Qual? Pode... Essa de cima? As duas. Essa aqui tem quantos núcleos? E essa aqui? Um a dois, parece. Um núcleo só, né? Olha aqui, ó. Só tem um. Então, que Entamoeba que é essa? Ou é a histolítica ou é a díspar? Histolítica ou a díspar. Olha essa aqui. Essa imagenzinha aqui. Deixa eu pôr dar um zoom para ver se melhora aqui. Muito pouco, né? Mas vocês conseguem ver que tem muitos núcleos aqui. Às vezes vocês não conseguem contar. Mas você vê que tem muitos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 eu consegui contar, pode ser até que tenha mais. Então, é uma Entamoeba coli. Essa aqui também, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, é uma Entamoeba coli. Olha essas aqui. Olha o tanto, por isso que eu falei para vocês, gente. Protozoário, ele é pequenininho, mas a gente vê vários no mesmo campo. Isso aqui é muito comum. Isso aqui foi tirado lá do laboratório de aula prática. Olha só, 3 entamebas no mesmo campo de visão. Olha que beleza, né? E aí? É Entamoeba coli ou é Entamoeba histolítica? Ou díspar? Coli, que tem um monte. Tem um monte de núcleo, né? Se a gente não consegue contar, mas a gente vê que tem um monte, então é Entamoeba coli. Ah, essa aqui já é outra. Vamos voltar aqui para os nossos entamebas. Beleza, né? Então, gente, a Entamoeba coli e a díspar não provoca doença, né? Então, vamos lá falar da Entamoeba histolítica. Ah, antes disso. Quando vocês estiverem trabalhando, por exemplo, e for realizar um exame de fezes, se vocês identificarem um cisto de Entamoeba coli, é importante vocês relatarem no laudo que você viu uma Entamoeba coli? Sim. Ah, professora, mas para que relatar? Ela não provoca doença. Precisa relatar isso não. Precisa. Por quê? Porque a transmissão é oral fecal. Então, se o paciente tem uma coli dentro do intestino dele, está liberando nas fezes, né? Esse paciente, ele obrigatoriamente
está vivendo em condições sanitárias não adequadas. Se ele ingeriu um cisto de coli, ele pode ter ingerido outro parasito de transmissão fecal-oral. Vocês concordam comigo? Né? Se ele ingeriu, ele está com algum problema, ou está vivendo em situações precárias, ou não está ingerindo água filtrada ou fervida, ou não tem o saneamento básico dele lá, né? Então, se ele tem uma cólica, ele pode ter outros parasitos. Então, a gente relata, né, para o médico saber que tem um enteroparasito, uma Entamoeba coli, e aí, geralmente, os médicos tratam os pacientes com albendazol aí, com anita, com secridazol, tá? Porque pode ser que ele tenha algum outro parasito de transmissão fecal-oral. Então, mesmo ela não provocando doença, os médicos passam medicamento, tá? E ainda tem aquele outro caso que eu contei para vocês, né? Paciente imunocomprometido, eles estão associando aí que pode agravar a situação do paciente. Como se diz, ele não vai morrer por causa da Entamoeba coli, mas a Entamoeba coli pode diminuir a absorção de nutrientes e agravar aí a situação do paciente, né? Então, aí, eles tratam também por causa disso, por causa dos pacientes imunocomprometidos, tá? Mas vamos falar da Entamoeba histolítica, né? Que é a que realmente é patogênica, e como nós comentamos lá naquele caso clínico, o paciente ele pode morrer por causa de uma amebíase. Inclusive, lá naquele artigo, nós comentamos que a Entamoeba histolítica é a segunda maior causa de morte por protozoários no mundo, né? A primeira é a malária e a segunda é a Entamoeba histolítica. Então, ela é extremamente perigosa. Vamos lá da Entamoeba histolítica. Forma de transmissão, gente. Qual que é a forma de transmissão que eu acabei de falar? Fecal-oral. Fecal-oral, né? Então, você vai ingerir os cistos da Entamoeba em água ou alimentos contaminados. Patogenia. Vamos lá. A amebíase. Aí vem aquele caso, gente. Geralmente, os pacientes são assintomáticos. Do mesmo jeito da giardia, viu, gente? Geralmente, os pacientes são assintomáticos. Por que são assintomáticos? Porque a relação parasito-hospedeiro tende ao equilíbrio, tá? Agora, pacientes imunocomprometidos, crianças, gestantes, idosos, são pacientes que já podem ter os sintomas da doença, né? Sintomas de amebíase. Pode ser intestinal e extraintestinal. Vamos lá primeiro falar da forma intestinal. A forma intestinal está onde? No intestino. Quais serão os sintomas? Intestinais. Diarreia, cólica, dor abdominal, náusea, sintomas intestinais, né? Agora, se o paciente é imunocomprometido, gente, a Entamoeba histolítica, ela multiplica e ela começa a invadir tecido, gente. E aí ela sai do intestino e vai para os outros órgãos. E aí acontece a forma extraintestinal. E aí é onde tem ulcerações no intestino. É onde tem aparecimento de sangue nas fezes, porque ela atravessa a mucosa intestinal. E aí é onde ela vai para outros órgãos, por exemplo, para o fígado, para o pulmão, para o coração. E aí, dependendo do local em que ela se alojar, é o sintoma que o paciente vai ter, né? Então, pode ser grave? Sim, pode ser grave. E o paciente pode morrer por causa disso. Beleza? E o tratamento? O tratamento é comum, gente. O tratamento não é difícil, né? O tratamento é com antiparasitário. E aí, vem um detalhe. Metronidazol, cetirizine, ele é muito bom para protozoário flagelado. Para Entamoeba histolítica, tem uma resposta? Sim.
Um secnidazol também tem uma resposta contra a entameba histolítica, tá? Mas um secnidazol é muito mais importante quando ele tem flagelo. Mas ele também tem uma ação contra a histolítica. Mas contra cisto de histolítica e de coli, né, e de entameba dispar, pode ser um anita, pode ser um albendazol também, né? Mas o albendazol, o dose única também não vai resolver, viu, gente? Se for essa intestinal, então, vixe Maria, né? Tem que ser ali no mínimo de 3 a 5 dias, viu? Para conseguir eliminar a entameba histolítica, tá? Mas é tratamento comum. Tratou, antiparasitário, beleza, vida que segue e pronto, tá? O que eu falo é isso. O tratamento dessas parasitoses é algo comum, diga. Mesmo depois que ele evolui, tipo, depois que ele ultrapassa o intestino, igual você falou, que vai para os outros órgãos, aí o tratamento é o mesmo? São 2 tratamentos, né? Você vai tratar o parasito, matar o parasito, com o antiparasitário. Mas você também tem que tratar o sintoma. Então, por exemplo, o problema pulmonar, trata lá o problema pulmonar. O problema é hepático, trata o problema hepático. O problema é cardíaco, trata o problema cardíaco, tá? É um processo inflamatório, trata a inflamação. Então, você também pode aí associar, né, os outros medicamentos, dependendo aí do que está provocando. Mas para matar o parasito, é o antiparasitário mesmo e pronto. Então não adianta nada. Independente do órgão que ele esteja. Independente do órgão que ele esteja. Não adianta nada tratar o sintoma se o parasito continua vivo. E para matar o parasito, antiparasitário. Tá? Entendi. São esses medicamentos que vão agir. Então, para um anita, resolve. Então, é o que eu falo, gente. Tratar parasito não é difícil, né? Os medicamentos, eles têm uma eficácia boa contra parasito. Qual que é o problema? O problema é que nós brasileiros, né, a gente vive em condições precárias sanitárias, né? Então, não é todo brasileiro que tem saneamento básico, que tem água tratada em casa, que tem um filtro em casa. Não é todo brasileiro que tem condições de ficar lavando as mãos, lavando os alimentos sempre, né? Então, devido às condições sanitárias em que a gente vive, trata, mas entra em contato de novo. Como se diz, toma antiparasitário hoje, daqui a um mês está com parasitose de novo, né? Então, esse é o problema que a gente tem. Tratar é fácil. Tratar é fácil. O problema é que ingere de novo. E aí vem as medidas profiláticas, né? A prevenção. Tratar o doente é importante? Sim, porque se trata o doente, os cistos não vão para o meio ambiente, né? Mas além de tratar o doente, tem que preocupar também com as condições sanitárias. Saneamento básico, educação sanitária, lavar as mãos, né? Que foi algo até que eu comentei com vocês, que entameba, parasitose, a gente associa muito parasitose com países subdesenvolvidos, com países em desenvolvimento. Então, a gente vê muita parasitose no Brasil, na África, né? Não é comum a gente ver parasitose em países de primeiro mundo. Mas, agora, a gente está tendo casos de pacientes de primeiro mundo morrendo por causa de amebíase? Sim. Por quê? É aquilo que a gente comentou. Sai um brasileiro daqui, vai lá para o país de primeiro mundo trabalhar. Aí ele vai trabalhar num restaurante. Aí a pessoa, o cozinheiro, tá com amebíase. Se ele tá com amebíase, ele tá liberando o cisto nas fezes. Se esse paciente não tem o hábito de lavar bem as mãos, ele pode pegar o cisto dele e transmitir para a comida que ele está preparando. E aí, nesse processo, pode transmitir o parasito para outra pessoa, né? Então, são aqueles cuidados que a gente escuta. Por exemplo, pegou no dinheiro, agora a gente não está mais lá na faculdade, né? Mas era aquela história lá, não, nossa, você viu o menino lá da barraquinha? Pegou meu dinheiro
e pegou o pastel aqui, ou me entregou com a mão suja. Aí a gente observa hoje que as pessoas estão tendo cuidado de usar a luva, né? Para fornecer o alimento. Não encosta no alimento, pega com pegador, e você que pega seu alimento, né? Por quê? Porque mãozinha suja transmite doença, né? E aí tá tendo casos de amebias em países do primeiro mundo por causa disso. Certo, gente? Já são 10h30, né? Então, nossa aula está chegando ao fim. Alguma dúvida?